Estamos de volta. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ó, me ajuda muito, cara. Me ajuda mesmo, tá? Muito obrigado pelo apoio, pela força, pelos likes, pelas inscrições e hoje, sem mais delongas, iremos começar o episódio rapidamente, galerinha. Pra variar, não lembro muito bem o que eu fiz aqui, né? Mas não foi muita coisa. Eu lembro que eu terminei todas as missões secundárias. Agora eu tenho que pegar a dica aqui com a Kyoko do que fazer, né? Lembrando, galera, que pra ajudar o canal, ajudar a mim, ajudar a todo o trabalho aqui da minha equipe, que sou eu, na descrição desse vídeo e de todos os outros, os links da Shopee, da Nuvem, Mercado Livre. Lembre-se nos posts aqui do canal no YouTube. Também há códigos de desconto no Mercado Livre, beleza? Valeu, muito obrigado. Vamos lá. Você já esteve em Shibuya Scramble Crossing? É definitivamente um lugar que deveria ser visto pelo menos uma vez. Sei lá, o terreno é fascinante lá. Já quis dizer que é a paisagem, né? Tem uma dica de onde irmos. Só deixa eu verificar uma coisa aqui. Se foi mesmo todas as missões. Foi tudo. Então vamos pra aquele lugar ali que eu já esqueci o nome. Agora a gente pode ir pra Shibuya. Shibuya. Não sei o que, não sei o que lá. Ó, lá tem um ponto de exclamação, ó. Então é pra lá que eu vou. Só deixa eu dar uma olhadinha, uma bisbilhotada por aqui. Agora vamos pra lá, então. No meio da rua. Ó. Por que ninguém presta atenção em mim? Ninguém nunca me nota. Nenhuma pessoa. Eu estou te notando. Nossa, um monte de palavra que eu não faço ideia do que significa. Ela falou alguma coisa sobre achar a entrada ali. Eu não entendi muito o que ela quis dizer com isso. Aí agora a garotinha falou para se você fez isso, sei lá. Não entendi nada que aconteceu. Eu devo ver se tem um novo caso pra investigar. Já? O que tem pra cá? Nada. Ah, pra cá nós temos um orelhão. Aqui já vai dar pro mapa. Pra cá a gente volta pra pracinha. Mapa de novo. Nem tem muito diálogo. Tem muito o que falar com essas pessoas que perambulam pra lá e pra cá. Às vezes pode ser que haja algum diálogo engraçadinho. Mas quase nunca tem nada mesmo, né? Quase nunca tem alguma coisa, no caso. Vamos ver pro outro lado de lá. Olha aí a travada. Tem dado umas travadinhas mesmo. Pra cá não tem nada também. Bom. Aquela menina no meio da rua foi algo digital, né? A gente deu aquele brilhinho digital, falou de alguma certa entrada. Se a gente conseguiu falar com ela, algo acontece. Então, depois nos deu uma dica pra ver se não tem nenhum caso pra gente trabalhar. Então, provavelmente, ela esteja relacionada ao nosso próximo caso, né? Zero orgânico isso aqui. Essa interação foi 100% forçada. Tipo... Do nada a Kyoko, olha só, aquele bairro é legal. Quer ir lá ver? Eu fui lá ver, aí do nada um espírito digital. Quer saber? Tem um caso pra ti, volta pra lá. Muito pouco orgânico isso. Um clube de pesquisas oculto em Shibuya. Tá. Vamos para Shibuya, então.
Era onde a gente tava, né? Então você é presidente do Clube de Pesquisas Oculto Inoden, certo? Sim. E o meu nome é Mei Kokusho. Ou Kokusho. O que você tem para nós hoje? Eu estava aqui imaginando, cá com os meus botões, se você poderia me ajudar com um experimento teste com uma lenda urbana. Só para ver se isso é verdade ou não. Eu gosto do que ouço. Não é algo que se vê por aqui todo dia. Qual lenda que você está em mente? A lenda se chama Shibuya Hirasaka. E é mais ou menos assim. Na Shibuya Scramble Intersection, que é onde a gente tava, né? A interseção ali, a faixa de segurança ali do cruzamento. Onde há 5 cruzamentos, né? 5 vias, onde cada uma delas vai para uma direção diferente. Você divide 5 pessoas, cada uma para, né, em direção a uma das 5 vias. Quando todas elas chegarem na Scramble Intersection, elas têm que cantar a Hirasaka Song, né, a canção de Hirasaka. E todos fizerem isso no centro da interseção ali do cruzamento. Ao mesmo tempo, assim que eles finalizarem a canção, o quê? Os seus desejos se tornam realidade ou algo assim? Não. Uma pessoa morta aparece de volta à vida. Eu não posso dizer que eu ouvi isso antes. Isso me lembra alguma coisa das histórias antigas de Shinto. Bom, mas eu posso ver o que essa lenda tem. Você tem que fazer isso no centro de uma via bem congestionada, né? Enquanto canta. Nós tentamos no clube várias vezes, mas nós sempre temos problemas com as pessoas por causa do semáforo. Mas então eu ouvi rumores a respeito da sua organização. Então eu vim aqui ver se vocês têm como nos ajudar de alguma forma. Rumores? Tipo o quê? Tipo, sei lá, uma agência de detetives em Nakano, tratando de coisas ocultas, sobrenaturais, de outro mundo. E se você for às 2h22 da manhã, tem uma porta para outro mundo aparece. Alguma coisa sobre isso. Algo tipo assim. Sim, ok. Eu sei que nós trabalhamos sob as sombras por aqui. Nós somos tão infames que as pessoas pensam que nós lidamos com, né, lendas urbanas. Uau. Não me entenda mal. Mas ainda assim, por favor, eu gostaria de provar se essa lenda é real. Seria um boom para o meu clube. O que você acha? Eu sei que o seu trabalho principal aqui é caçar coisas como espíritos e fantasmas, mas... Ela fala que sim, né? Não é que eu sei que seu trabalho não é. Eu sei que seu trabalho é, ela fala, né? Mas caçar fantasmas e espíritos. Você faria isso por nós? Ei, peraí. Caçar fantasmas e o quê? Nós não... É isso que as pessoas falam da gente? Isso está me deixando realmente curiosa. Não se preocupe quanto a isso. Nós pegaremos o seu caso. Nós precisamos um pouco de tempo para nos aprontar. Você poderia nos esperar em algum lugar do prédio? Muito obrigado. Os outros membros estão a caminho. Estaremos ali fora. Beleza. Parece que temos um outro caso estranho nas mãos. Mas cada caso é um caso, então bora pra lá, né? Eu estarei preparando para Shibuya Hirasaka, para o experimento de Shibuya Hirasaka. Por que você não vai falar com os outros membros do clube para aprender mais sobre a lenda? Bom, óbvio, né? Muito mais do que óbvio que é aquela menina que a gente acabou de ver, né? E não é um espírito nem um fantasma, mas sim é uma... beleza, eu vou passar lá pra pegar o item que terminou. Mirei disse que vocês eu deveria me comunicar mais. Então espere por ouvir mais de mim logo. A Mirei está certa. Nós temos muito que saber um do outro. Vamos conversar mais. Com certeza é uma daquelas... aqueles conflitos... como é que eu posso dizer? Conflitos... dimensionais, digamos assim. Peguei... Friendship. Não faço ideia o que significa. Vamos ver o que significa.
Acho que é um item pra aumentar a minha felicidade, né? Então vai ser mais um caso envolvendo, né, essas... É, não valeu a pena então. Eu vou botar a galera pra procurar caso mesmo aqui, galera. Meu comando vai ser Investigate. Até perdi aqui o fio da meada, mas enfim, vocês entenderam meu raciocínio, né? Com certeza aquele ser é... tem alguma coisa a ver com o Digimundo. Você alguma vez ouviu a letra, né, da canção de Hirasaka? É tipo algo assim. Para ouvir sobre essa maldição, você tem que ver ainda pior. As profundezas de Shibuya é lá onde você deve cruzar. Quando você se sentir só, para baixo você deve ir. Quando você se sentir para baixo você deve ir. É que low e down aqui tem, né? É um pouco diferente, né? Quando você se sentir cabisbaixo, né? Acho que seria a melhor tradução. Quando o fim chegar, né? Quando você bater no fundo do poço, um segredo, um mundo oculto. Ah, e aí, ó, que é isso aqui, ó. But woe to thee who finds the traces there. É o que aquela fantasminha nos falou no cruzamento lá. Só que eu não sei o que significa woe to thee, né? Mas assim achará a entrada lá. Para você que fez isso, você apenas encontrará... Acho que despair é desespero, né? Se eu não me engano. Você apenas encontrará desespero. Ou a outra tradução, se eu estiver enganado. Você tem que cantar essa canção enquanto... né, cruza ali o centro da Shibuya Scramble Intersection. Para que a lenda de Shibuya Hirasaka funcione. Loucura. Tá, eu vou ter que falar com mais gente ou era só com ela? Não, tem que falar com mais gente. O vice-presidente, Kenji. Shibuya parece, né, chegar nos horizontes, não importa por onde você olha. Parece se encontrar, não importa onde você olha. Temos Konosaka, Masaka, Organzaka. Realmente. Você pode dizer que Shibuya é tipo um vale para toda Kyoto, né? Um caminho para toda Tóquio, desculpa. E eu não, né, eu não quero dizer apenas geograficamente. Tem tanta informação e energia que flui de todos aqueles lados. Mei acha que Shibuya é tão popular por causa disso. Se tornou popular, né, começando por isso. Tá, não vai ter nada pra cá. Talvez tenha aqui pra fora. Acho meio difícil. Tá, então... Bom, eu não sei se eu vou ter que ir em todos os andares, né? Deixa eu ver uma coisa que eu não vi aqui pro lado dos banheiros. Não tem nada pra cá. E pra cá era onde a gente tava antes. Deixa eu ver se já dá pra voltar. Já falei com 2 pessoas. Já dá pra voltar? Não, tem mais gente pra falar, então não vai ser no primeiro andar. Vamos subir pro segundo. É pra ser 5 pessoas, né? Eu falei com 2. Provavelmente eu vou ter que falar com mais 2 e o quinto serei eu. Ou serão 5 e eu só vou ficar olhando. O bom aqui desse jogo é porque tem essa caixinha de diálogo na cabeça das pessoas, né? Existem 5... rios... Rios não é rua, né? Mas eu vou usar assim, específicas ruas que você tem que usar para Shibuya Hirasaka. Dogenzaka, Bunkamura-dori, Koendori, Miyamasu-zaka e Meiji-dori. Se você olhar eles no mapa, eles formam um pentagrama. O quê? Vai dizer que você nunca viu isso? Cara, eu tinha que fazer aulas de japonês, né? Melhorar minha pronúncia. Eu comecei ali o Duolingo japonês. Por que eu estou vestindo essa fantasia estranha? Porque eu tenho que voltar ao trabalho assim que eu estiver pronta por aqui.
Eu vim aqui porque Mei realmente precisava de gente suficiente para ajudar. Então, e eu não podia dizer não para algo tão legal quanto isso, né? Quer dizer, realmente uma... Tem realmente uma garota que morreu fazendo isso, você sabe. Aparentemente, ela fazia tudo o que você faz por Shibuya Hirasaka. Até que ela foi né, batida por um caminhão. Ela foi atropelada por um caminhão bem aonde o cruzamento começa. Que a gente ouviu, né? Aquela guria tava cantando a música, depois veio um barulho de buzina de caminhão. Eu só preciso me apressar para acabar com isso logo. E aí eu posso voltar. Ah, então tá. Shibuya, a interseção lá, né? Avenida, um caminhão, um acidente. But woe to thee who finds the entrance there. Or if you make it. Beep, beep. Depois ela falou, parece que você tem um caso lá, é uma fantasminha camarada. Ok, nós temos tudo pronto. Pegue todos os membros do clube, juntem-se e vão para Shibuya. Esperem meu comando por lá. Enquanto isso, eu quero que você ajude a performar a Shibuya Hirasaka como quinto membro, né? Foi exatamente o que eu suspeitei. Foi direto pra Shibuya e ele não falou sobre aquilo que ele viu. Aqui, você pode me ouvir? Prestes a começar, né? A verificação da lenda de Shibuya Hirasaka. Nós hackeamos as câmeras do cruzamento. Estarei assistindo vocês daqui e dando os comandos necessários. Mantenha os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos para qualquer coisa que acontecer. Agora vamos começar. Agora eu começo a cantar, né? Eu não vou cantar a música, eu não sei o ritmo, não vou ler. Ó, Kyoko. Beleza, estão indo bem. Um pouquinho mais. Cante, cante, cante. Ó, ok. Nós estamos, né, prestes a chegar no cruzamento. E o semáforo vai cooperar também. Mas claro, caso qualquer coisa, eu quero que você trabalhe a nosso favor também. Então, vá reto e atravesse. E eu cantando, vou até o caminho aonde eu devo chegar. Ok, como foi? Nós fizemos. Nós realmente conseguimos ao mesmo tempo. Eu acho que sim, né? Sim, sem dúvidas. Agora sai agora sai um mendigo de dentro do bueiro. What the hell, né? Dizer, né? O que? Não tem ninguém aqui. Onde foi todo mundo? Você está certo. Não tem não tem nenhum carro pela volta também. E parece que nós perdemos contatos. Perdemos contato. Ei, peraí, o que é aquilo? É ela. Ela. Mas onde ela tá pra cá ou tá pra lá? Ué. Será que eu tenho que falar com geral? Então nós somos transportados por uma dimensão paralela? Ah, tá lá ela, ó. Eu nem sabia que dava pra vir até aqui. Por que ninguém presta atenção em mim? Ou talvez... Na verdade, eles me notaram. Nem sabia que dava pra vir até aqui. Será que eu perdi um item secreto? Não, se bem que estaria aparecendo nesse mapa também um item secreto se eu não tivesse pego. Eu tenho quase certeza. Vou falar com a galera? Não, tem que continuar falando com ela, então. Eu não posso morar mais aqui, viver aqui mais, né? Eu não posso viver nem estar aqui mais. Eu vou seguir pra cá, né? Meio horripilante isso aqui, hein? É uma fantasma digital? Ela tá lá agora. É meio... Sei lá. Podia ser feito uma...
Então eu irei... estamos falando de... um suicídio, talvez. Ué, quem é você? Quanto tempo você está aqui? Eu irei morrer e permanecer aqui. Este é o fundo de Shibuya. Em outro mundo. Ela desapareceu? Hã? Ai. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? De onde você veio? Olha, são várias. O que eu estou vendo? Ei, o que está acontecendo? Venha, sapatinho. Olha, espere. Hã? O quê? Essa foi por pouco, hein? Se nós não tivéssemos ouvido a sua voz agora, aquele caminhão teria... Vocês estão bem? O que aconteceu? Alguém me dá um retorno? Né? Abasteçam-me de informações, filme. O que foi aquilo? E... agora tudo voltou ao normal? O que aconteceu aqui? Aff. Isso foi estranho. Realmente foi estranho. Realmente, muito obrigado, detetive Matayoshi, por toda essa ajuda. Muito obrigado novamente por toda essa ajuda. Nós não apenas, né, voltamos a ficar calmos, mas também pegamos, né, o motorista do caminhão para um questionário, né? Pegamos não, entrevistamos ele. Aparentemente, o motorista não viu nenhum de vocês antes de chegar bem próximo da batida. Mas é aí que as coisas ficam estranhas. O cruzamento ali, né? Onde nós estávamos o tempo todo, não tinha ninguém respondendo aos nossos chamados. Como se vocês não pudessem ver e ouvir nada que estava acontecendo por ali. Como se eles estivessem em transe, né? Ou eles estavam em transe mesmo, assim, aí eles perderam o contato com o resto do mundo, mas o resto do mundo não perdeu o contato com eles. Na verdade, o motorista falou que não viu, né? Mas não quer dizer que podia estar numa curva e só viu na hora que se aproximou, não que eles apareceram na frente deles do nada, né? Foi o que deu a entender. Bom, mas enfim, é como aconteceu. Nós não sabíamos que tinha outras pessoas até que seu assistente falasse. Teria isso acontecido com aquela garota, aquela estudante, né, de ensino médio que vocês viram? Sim, é ela. Sim, definitivamente. É ela mesmo. No caso, a da lenda, né? Beleza. Isso, né, encaixa. O que isso significa? Quem é ela? Ela era uma garota do ensino médio, né? Que foi morta 3 meses atrás num acidente bem ali no cruzamento. Ela morreu num acidente de verdade? Sim. Ela foi, inclusive, atingida por um caminhão. Mas isso não faz nenhum sentido. Nós vimos ela com nossos próprios olhos, na nossa frente. Ela voltou de volta à vida. Como diz a lenda, né? Que alguém voltaria à vida. Não se lembra? É como a lenda de Shibuya Hirasaka fala, né? Diz, então vocês 5, né, viram que trouxeram alguém de volta dos mortos, né? Mas isso... vou fazer uma pequena pesquisa. Shibuya, hoje em dia, é um vale que corta, né, o rio Shibuya. Que ele por si só, né, corre por debaixo da interseção. Rios são fronteiras comuns em mitos e religiões entre este mundo e o próximo. Tem o rio Sanzu no Japão, o rio Styx, que eu não sei se é uma tradução ou se é o nome mesmo, Styx, na Grécia. E vocês, né, se pegaram numa situação diferente hoje. Tem muitos nomes que eu posso falar aqui, mas esse é um resultado... Mas todos os resultados dariam na mesma coisa. Tudo bem, este caso está concluído, caso encerrado. Nós iremos mandar as provas de que Shibuya Hirasaka é realmente... é real e nós fizemos, né? A lenda é real e nós a fizemos. Mesmo? Nós vamos deixar aquela garota em paz? Sozinha? Não tem nada que você queira perguntar? Talvez ela esteja confusa com tudo isso. Não se esqueça. Nós não somos caçadores de fantasmas. E nem exorcistas. Não tem nada que possamos fazer. Nós somos detetives cibernéticos. Nem mais nem menos. Detetives de crimes virtuais, né? Nem mais nem menos.
Nós gostaríamos que vocês, nós adoraríamos que vocês lembrassem disso a partir de agora. Mantenha-se segura na sua ida até a casa, né? De volta pra casa. Não se meta em nenhum acidente de verdade agora. Bem, esse caso está terminado e completo. Por enquanto, então... Então agora nós podemos realmente usar nossos poderes. Mas imagine se você tivesse usado isso perto dessas crianças. Você teria se tornado uma outra lenda urbana. Teria mesmo, né? Eita, se eu matar todo mundo, isso me fará sortuda. E se todos morrerem, eu ficarei... Isso me fará feliz. Eita! E riu, risada maléfica de novo. Olha aquela fantasminha psicopata, hein? Dorumon, ei. Como estão seus amigos? Eles estão bem. Não, diga mais sobre seus amigos. Eles são legais, né? Tem a... Eu respondi isso antes, né? Tem a Ryota e o Sakura, que são do colégio, no que Arata que eu conheci online. Olha aí, tinha um achievement, né? Responda 30 mensagens da Digiline. Feito. Beleza, caso encerrado. Será que tem um novo caso do nada? Não tem um novo caso do nada. Eu não loguei no Eden muito. Eu ouvi dizer que a vista da entrada é impressionante. Tá, beleza. Aí mais uma dica de onde é que a gente tem que ir. Pra entrada do Eden, né? Aí deu uma soprada pra nós o que fazer, né? Como foi no outro lugar lá, em Shibuya. E aqui em algum lugar vai ter um pontinho de exclamação pra gente interagir. Lá em cima, ó, já avistei. Pontinho de exclamação pra gente interagir. Agora, o que tem aqui nessa lojinha? Não lembro. Ah, itens normais. Será que eu tenho itens que são bons pra vender? Tipo, esse Topaz aqui, esse Pearl. Ah, aqui, ó. For converting to money. Tá. Eu posso realmente vender isso. Agora eu posso vender em qualquer lugar? Ou será que tem lugares que pagam melhor? Tipo, é uma frase da Nokia. It's November's birthstone. Mas só diz que eu vou converter em dinheiro. Não diz onde, né? Cara, eu vou vender aqui mesmo. Deixa eu vender essa pérola também. Ó o Fagner. Salve, Fagner. Quanto tempo não apareço nessas lives. É verdade, cara. Tava sumidinho aí umas 2 semanas, pelo menos. Pô, já tô aqui no 9º episódio, sei lá, acho que de 8º episódio de Digimon, cara. E tu não acompanhou nenhum, hein? Volte, seja bem-vindo de volta, cara. Antes tarde do que nunca, né? E olha aqui, ó. Que isso? Um anônimo me mandou uma mensagem no Digiline. Pare de olhar para mim. Não respondi. Ó, Kyoko. Nós temos um outro caso do Clube Oculto. Esse aqui me parece pessoal, aliás. Eu acho que essa garotada aí meio que gostou da gente. E tem nos dado para lidar com estranhas e inusuais linhas de trabalho. E fazendo isso, nós estamos, né, convidando para que hajam mais estranhos e inusuais coisas para as nossas vidas. Começando por eles próprios, na verdade. Beleza. Ah, tá. Eu acho que provavelmente
ia falar alguma coisa do tipo, olha aquela coisa no canto, né? Que nem era com o ar-condicionado, a missãozinha do ar-condicionado também foi assim, tinha um ponto de exclamação perto da onde a gente tinha que interagir. E o cara só falava, nossa, olha esse ar-condicionado, tá gelado, não é mesmo? Ele ia dizer, olha aquele canto, sei lá, alguma coisa assim, ia dizer. Vamos voltar. Que isso, 211 inscritos. Caramba, tudo isso? Aumentou então desde que eu comecei a live, hein? Desculpa aí, já deixei o like. Capaz, Fagner, tô zoando, cara. Todos nós temos os nossos corres, né? Tô brincando contigo, eu só gosto muito da tua presença. Hoje o Coelhinho tá ausente também, né? Entre outros que estão ausentes também. Galera, manda um salve manda um chat no salve quem tiver online aí, cara. Não deixe o Fagner falando sozinho. Mas fica tranquilo, tô só zoando, Fagner. Valeu pelo like. Então tá. Vai ter missão aqui, né? Isso. Tá, mais um caso. Aqui, ó. Meu Digiline está estranho. Está transmitindo né, mensagem sem que eu faça nada. Bom, vamos ver o que se trata agora, né? Bom te ver de novo, Manaka. O que traz você de volta aqui? Eu acho que isso deve ser algo com um crime cibernético, né? Crime digital. Você foi até a polícia? Eu, na verdade, não. É algo sobrenatural. Existem elementos sobrenaturais envolvidos aqui, eu acho. Eu entendo. Você fez a decisão certa em vir até nós. Nos dê os detalhes agora. Ok, olha isso. É meu login, né, no Digiline. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Você vai ao clube amanhã? Eles pedem pelas pesquisas, mas o que eles realmente fazem é se reunir pra conversar. É só um clube porque todo mundo tem os mesmos interesses. Eu provavelmente deveria estar envolvido com coisas mais sérias do que isso também. E eu também poderia estar com um namorado gostosão. Oh, meu Deus. Eu deveria ter escrito isso? Porque realmente, mas isso aí vai pros roteiristas. Deveriam ter escrito isso. O que tem de mais nisso? Continue. Você entenderá o porquê. Será que Kenji tem um crush na Mei? Hahaha, de nenhum jeito. Ela tem alguém em mente. Ela não pensa em nada a não ser essas coisas ocultistas, né? Ocultismo é um troço que existe, mas acho que não é bem a tradução aqui, né? Porque na verdade, eu acho que a tradução seria mesmo esses ocultismo. O ocultismo é um viés religioso, né? É um culto que preza por vários tipos de coisas sobrenaturais, né? Buscas de itens sagrados de várias religiões, buscas por lendas e... Enfim, abrange muita coisa e eu acho que esse grupo aqui tá mais pra ocultista do que o grupo oculto. Apesar de a palavra ser similar, eu tenho lido como oculto, mas eu acho que é um grupo ocultista. Tem alguém que você esteja de olho? Ele é um chato. Ele é bonitinho, mas na frente dele eu não consigo tirar os olhos da Mei por um segundo. Ou ele não consegue tirar, talvez. Talvez eu deva seduzi-lo. Quero dizer... Eu tenho os dotes, né? Bom, eu vou dar uma bitoca qualquer dia desses. Mas como eu faria isso? Seus posts parecem, sei lá, estranhos. Olha, agora aqui eu falando, botando a minha opinião pessoal aqui, eu não vejo nada de errado nisso. Me parece bem normal. Sim, mas o caso é... Eu não escrevi essas coisas. Ela podia ter dito isso bem antes, né? Isso aleatoriamente apareceu. E me assustou, né? De uma maneira tão ruim. Me assustou de uma maneira tão ruim que eu deletei isso. Então tá, te entendi. Então quer dizer que não foi a sua conta que escreveu isso, né? A sua conta provavelmente foi hackeada. Então há um caso aí de hacker que provavelmente está escrevendo as coisas por ti. Ou talvez um computador que esteja infectado com... não é algo assim. Tipo, ela tava perguntando, né, se a conta dela foi roubada ou se ela tava no computador com vírus, né? Acho que foi isso. Então é isso que você disse ser a parte sobrenatural que mencionou.
Sim. Não era eu quem escreveu essas coisas, né? E botei online. Mas é como eu sinto. O que você lê aí, né? O que está escrito aí, essas coisas. Eu pensei mesmo sobre isso, mas eu não expressei. Né? Eu não escrevi isso. Nossa, loucura. Entendi. Então essas coisas são difíceis de compartilhar com qualquer um do clube dos membros, basicamente. Sim. Sabendo que você está dentro de um clube ocultista, eu asseguro que você conhece a respeito das bordas de Ouija. Ouija, bordas de Ouija e por que não? Deve ser uma história, uma lenda lá japonesa que eu nunca ouvi falar. As suas mãos se movem contra a sua vontade, mandando essas mensagens do mundo espiritual. Alguma coisa do tipo pode provavelmente ter acontecido a você. Olhando esses posts aqui, né? Suas mensagens foram enviadas durante a noite. Você poderia estar, né, dormindo a essa altura. Ok, então. Deixa eu ver no final, né? No final do século XIX, houve um acadêmico, um estudante, um universitário chamado Enryo Inoue, que, né, escreveu algumas coisas a respeito de múltiplos eles, né? Enryo Inoue, você quer dizer que o homem que fez alguns estudos misteriosos, certo? Eu ouvi alguma coisa sobre o seu trabalho no clube. Espera aí. Você está dizendo que eu tenho uma mudança, né? Uma mudança de personalidade, tipo um fragmentado da vida, né? É isso que ela quer dizer. O termo politicamente correto de se dizer é dissociação desordenada de identidade, na verdade. Eu acho, né? Eu acho que isso faz sentido. Se eu estou escrevendo coisas durante a noite sem perceber, isso pode explicar, mas talvez isso realmente seja... Estou honestamente preocupada com o que isso pode, né, se aprofundar. Mas não é isso. Hã? Isso não é algum problema mental. Dê uma olhada nisso. Apenas tente e me encontre. Isso foi postado agorinha mesmo na sua conta. E foi uma resposta para uma das suas... Para uma das suas escritas, né? Para uma das suas mensagens no seu Digiline. Eu sou um detetive que pegou o caso de Manaka. Ela respondeu, né? Agora você irá rastrear isso e descobrir a sua identidade. Não importa o que aconteça ou quem você seja. Nós vamos te perseguir para sempre. Você está avisado. Bom? Essa conversa estava acontecendo online enquanto você não estava tocando nos terminais, né? Não estava digitando. Isso significa que você não é quem está por detrás desses posts, e sim uma outra pessoa com uma desordem mental. Alguém que acha que é ela, no caso. Ou pode ser também só uma trollagem. Mas eu seria meio arrogante em achar isso. Né? Mencionando o trabalho de Enryo Inoue, eu já leio o chat, tá, Fagner? Desculpa. Olha aí, ó, já vou ler agora já. A verdade, 4 pessoas e ninguém fala nada. Esse diálogo, cara, tá bem difícil de traduzir algumas coisas nesse jogo. Tá ficando bem maçante pra mim porque eu não sou fluente, né? Mas eu tô tentando. Desculpa aí, galera. Beleza? Esses casos de... tem alguém querendo passar por algo mais místico do que realmente é. Em outras palavras, é um plano de um hacker antigo. Assim, de um hacker qualquer, né? Você diz que esses posts, eles têm algo baseado realmente nos seus fatos, certo? Sim, sobre esses fatos, são mais pensamentos, sentimentos, na verdade. Você se logou no Eden antes de dormir? Sim. Eu faço isso toda noite. Eureka, né? O gotcha. Então, do jeito que eu vejo isso, eu acho que isso está, né, passeando por aí, hackeando dentro das suas memórias. Beleza, vamos lá. Isso tá roubando as suas memórias, que são transformadas em dados dentro do Eden. Existe esse tipo de coisa no Eden? Bom, não literalmente, mas pelo menos é alguma coisa que eu estou aqui, né? Acostumado a lidar com coisas de hacker. Ainda assim, os avatares do Eden são essencialmente digitalizados das suas versões pessoais, inclusive as datas mentais.
Em outras palavras, se a pessoa consegue hackear, né, os dados da pessoa, as memórias, teoricamente, também são hackeáveis. Então, é algo que, em outras palavras, pode ser chamada de sobrenatural, né, se for pôr na equação. Mas não pense sobre, não pense sobre isso, né, não se preocupe quanto a isso. Por enquanto, apenas log no Eden essa noite como você normalmente logaria. E eu pedirei pro meu assistente ficar esperando no lobby. Beleza. Mas qual será o plano, na verdade? Digamos que nós vamos para uma caça às raposas, né? Vamos caçar uma raposa aqui. E você entenderá o resto. Cara, minha tradução tá meio lixo. Sapatinho, posso falar uma coisa? Pode. Pode falar à vontade, cara. Ou se quiser, pode até digitar. Acho que é até melhor pra eu te entender. Parece que o Manaka não está aqui ainda. E eu espero que isso não seja um sinal de que ela não virá. Bom, Manaka não é tão importante assim, porque a pessoa que está, né, hackeando ela, que é a suspeita, definitivamente vai aparecer por aqui. Esperando ela, no caso, né? Bom, é realmente seguro dizer que ela vai logar no Eden essa noite, então ele vai aparecer, né? Então, assim, que ele aparecer não será um problema para avistá-lo. Isso porque Pete, ou Pet, PT, estará trabalhando com a gente hoje. Pete, olha aí quem é. É o Aniamon que a gente ajudou lá com o ar-condicionado. Muito tempo que não nos vemos, né? Obrigado por me ajudar com os probleminhas do ar-condicionado. Ele mesmo. Acho que será que a Kyoko adotou esse Aniamon pra ela? Eu tenho o Pete aqui para dar uma olhada nos posts que o hacker escreveu. Pra ver se a gente consegue rastrear algum aroma, né? Interessante, né? Usar ele tipo um cão farejador, né? Olha, parece que essas mensagens têm a ver com Digimon nelas, né? Não estou enganado. Eu deixarei saber se a pessoa, né, se o vilão, bad guy, né, se o vilão aparecer. Ele não fugirá do meu nariz. Mas é claro. Beleza? Que legal, estou trabalhando com detetive, blá blá blá. É só uma piadinha aqui agora. Você não sabe o que o Wonder Boy é? Realmente não faço ideia. Olá, estou aqui. Desculpa por deixá-los esperando. Eu realmente estarei seguro aqui? Bom, acho que sim. Está curioso porque ela escreveu, não é mesmo? Beleza, vamos ver. Ela confessou seu amor pelo hacker e mencionou que realmente queria encontrá-lo. Os seus, né, suas habilidades de hacking são algo blá blá blá, beleza, blá 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 aqui. Agora a gente vamos ver o que a gente pode fazer, como é que ele faz pra trabalhar com esse hacking de memória. É muita conversa, muito blá blá blá. Foi uma conversa importante, de fato. Eu não sei o quão importante vai ser pra história. Mas essas conversas aqui já não tá mais tão importante assim. Eu senti o cheiro dele. Está perto da gente. Ok, hora da caçada. Vamos investigar os arredores pra ver qual dessas pessoas é o nosso buraco de raposa. Deixa eu olhar aqui, ó. Você parece muito com o jogador Rubem Neves. Posso estar falando alguma coisa nada a ver. Mas falei, tô leve. Eu nem sei quem é Rubem Neves. Vamos botar aqui, ó. É jogador de quê? Se eu tivesse alguma coisa no Pix, eu mandava alguma coisa. Pô, valeu, mano. Vamos botar aqui no Google, então, quem é Rubem Neves. Rubem Neves, jogador de futebol. Jogador. Ele joga onde? Ele joga em Portugal, caramba. Pô, tu é um nerdolinha de futebol, é? Pode crer, cara. Ele parece o Soldado Invernal aqui, né? Quando tá com o cabelinho mais comprido e a barba. Tô ligado. Centroavante do Al-Hilal, né? Cara, pior que dá os ares mesmo, né? Essa pegada meio turca, né? Ele tem essa pegada meio italiana. Eu já tive cabelo comprido que nem ele tem ali numa das fotos, que ele tinha o cabelo comprido. Não sei se você já jogou no Brasil, mas tinha uns jogadores muito parecidos com ele. Acho que eu posso estar falando uma besteira. Mas, tipo, eu tinha o coquezinho samurai.
cara boa praça, né? Um boa pinta. É bom parecer com caras, assim, bonitões, né? A galera fala que eu tenho um futebol parecido com o do Cristiano Ronaldo, assim, eu costumo dizer que não é pra tanto. Gosto de dizer que é mais parecido com o Ronaldo Fenômeno. Aqui está o cheiro que eu escaneei. Foi bem aqui que a gente pegou, né? A missão foi nesse cantinho. É uma criança. Um menino precoce. Precocious boy. Menino precoce. Como você me encontrou? Aham, aqui está. Pegamos você. O seu rastro está aqui. Blá, blá, blá. Você é um hacker, blá, blá, blá. O que aconteceu por aqui? Aham. Meu pequeno assistente é sensível a ondas digitais. E... networks especiais. Beleza, explicações aí. Somos detetives digitais, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Temos perguntas pra você. Tem perguntas a fazer a você. Eu não sou um desses programas baixos de hacker. Você sabe a respeito do serviço de Baku Reborn? Renascimento de Baku? É um serviço especial aqui no Eden. Nesses casos... esses casos são tipo quando usuários saem permanentemente do Eden ou morrem. O Reborn Baku, o serviço de renascimento Baku, pega todos esses dados dos usuários e deleta eles. Faz isso, né? Não haja como se estivesse surpreso. Crianças são muito mais antenadas no mundo digital que os adultos. Eu só estou estudando por conta própria e me juntei a um grupo. Eu gostaria de trocar informações assim que possível. Comecei meu trabalho na corporação R&D. Mas a razão que eu sou considerado um gênio não é porque eu faço esse serviço. Porque eu sou também quem fez esse design, né? Fui eu quem projetei esse tipo de serviço. Eu disse que Baku pega e deleta dados abandonados, né? De usuários que não estão mais aqui. Mas isso não é inteiramente... isso não é totalmente preciso. Ainda há algo mais que isso. Nós não apenas pegamos esses dados acumulados pertencentes a uma conta dada, como também organizamos isso. Quase como se tivesse uma mente própria. Pra ser honesto, isso me surpreende também. Eu nunca esperei que teriam atos tão precisos e deliberativos. Isso é realmente um caso de criação superando o criador. Mas como essas coisas funcionam, não é mesmo? Então tá, te entendi. O serviço de renascimento Baku. Me diga mais sobre esse nome Baku. O que se refere a alguma criatura mitológica que consome pesadelos? Sim, isso mesmo. Eu nomeei isso porque os dados que não são mostrados online são muito mais parecidos com pesadelos. Você não precisa fazer parte dessa minha maluquice. Cara, mas é que... cara, o sapatinho verso, ele é grande, cara. Tu vai encontrar muita gente parecida comigo. Principalmente na Turquia e na Itália. É um guri, é uma criança superdotada, pelo visto aqui, né? Então isso, você pegou mesmo. Esse nome é porque... tá, beleza, eu acabei de ler isso, né? E usando o Baku você mesmo, você poderia... sim, eu estou trabalhando nisso. Ninguém ao seu redor deveria saber o que está ocorrendo. Você controla... então você controla você mesmo, faz os dados voltarem a ti como um cachorro atrás de sua caça. Isso, você decorou tudo. Sim, é isso mesmo. É espetacular. Eu amo o quão inteligentes os adultos são. Eu amo quando eu encontro adultos inteligentes, né? Então eu suponho que você usou essa mesma mecânica pra copiar os dados mentais de Manaka, então. Sim, eu copio isso. É só um termo curto de memória. Essas coisas que você encontra ao redor são pessoas... um hipocampo pessoal dentro do cérebro. Até mesmo algo avançado como o Baku não pode entrar, né, dentro das memórias pessoais. De memórias ativas pessoais, né? Então são memórias passadas que ele só consegue pegar. Isso definitivamente estaria cruzando a linha do compreensível. E é por isso que isso é tão ruim. Eu irei solucionar isso que eu copiei do seu parceiro. Isso é realmente com o Baku, não é? Acho que mais ou menos
É uma situação parecida. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Acho que a melhor maneira de descrever isso é que o seu parceiro é desse mundo, se você pega o que eu quero dizer. É, sim, eu estava pensando nisso também. Gênio ou não, eu não posso propor criar, arquitetar uma vida por mim mesmo. Essa coisa nasceu provavelmente por pura chance, né? Por estatísticas, né? Meio que na sorte. Eu não sabia no que isso ia chegar quando eu comecei a me mover para frente. A determinado momento, eu senti que eu perdi o controle da situação. Você realmente é inteligente. Eu não quero dizer que você apenas sabe muito. Você também tem, palavras afiadas. Podemos confiar em você para lidar com o Baku? Você planeja, tipo, descontinuar isso? Deixa eu ver. É assim que as coisas acontecem, né? Ok. Eu acredito no seu julgamento. Você encontrará isso, né, uploadado num site. A senha para isso está... A senha foi enviada, beleza pra vocês? Deixo tudo para vocês agora. Cara, que episódio cheio de conversa chata. Agora vai ser uma coisinha meio que de piada. Uhum. Ah, dei uma lição de moral nele. Beleza. Beleza, estão discutindo um pouco aqui teimosias de criança. Beleza, agora sim, então tá me enviando o URL do Serviço de Renascimento Baku. Nós iremos caçá-lo agora. Nosso objetivo é capturá-lo e não matá-lo. Agora a Manaka pode voltar. Eu e meu assistente iremos seguir em frente. Estão contando comigo. Então tá, galera. Beleza, vamos lá. Tá. Foi muita leitura chata, massiva, mas... em outras palavras, o garotinho criou um programa... Cara, acho que eu vou começar a ler o troço e depois resumir, né? Ao invés de fazer essa tradução simultânea. O garotinho criou um programa chamado Baku, que ele caça... memórias perdidas aqui no Éden. De pessoas que não usam mais a conta, que deletaram a conta ou que morreram. E ele tenta... Ué, que isso? Cara, isso aqui é novo pra mim. Ah, beleza. E aí ele... Deixa eu ver se não tem nenhum deadline aqui pra mim. Ah, a investigação tá completa. Beleza. Ah, já que a investigação tá completa... Ele criou esse programa para poder coletar esses dados perdidos. Ele queria recriar esses dados de alguma forma. Só que o programa dele tomou, né, proporções próprias e começou a se governar. E aí ele meio que estava estudando isso por conta própria. Mas... meio que sem consentimento das pessoas, né? Ele tava roubando as memórias das pessoas sem consentimento delas também e tudo mais, enfim. Meio nebuloso, meio foda-se. Deixa eu botar pra investigar mais. Eu vou fazer diferente agora. Eu vou ler e depois eu vou resumir, porque eu perdi muito tempo. Esse episódio ficou chatão. Não sei se vocês estão assistindo o Super Mundial, mas o time do Rubem Neves está enfrentando o Real Madrid. Aí, quando eu vi ele, lembrei de você. Que doideira, que legal. Que bom ser lembrado nessas situações, né? Eu não tô acompanhando o Super Mundial, não tô assistindo os jogos, né? Não tô conseguindo assistir os jogos. Tô só acompanhando por cima. Ó, Carol Capos, tô pensando seriamente amanhã voltar e terminar Hackers Memory, que nunca terminei. Pô, super recomendo, viu? Se Hackers Memory é tão bom quanto... Cadê o nível 3?
quanto o Cyber Sleuth. Então, eu super recomendo, Carol. Pode voltar e jogar mais. Está dando sono. Um ladrão de memórias, pois é. É um reciclador de memórias, mas que depois começou a roubar memórias de pessoas que ainda usam ela, sabe? Tipo isso. Vou parar. Você falou que tá dando sono, né? Vou parar de ler assim, tá? Ficou muito chato esse tipo de episódio. O que eu ia fazer aqui? É aqui, né? Eu vou fazer um hacker nível 3. De 4 Digimons nível campeão. Esse aqui não é nível campeão, é nível Hulk. Aí foi. Mas o jogo não colabora com os diálogos. Pois é, cara. O fato de não ter dublagem pega um pouco, porque o jogo... são muitas palavras complicadas, assim, de traduzir de modo simultâneo, assim, sabe? Cara, Deixa eu pegar um outro campeão pra botar no meu time pra eu poder liberar aquela porta ali. Nível campeão, qualquer um desses, né? Pegar um tipo vírus. Agora eu consigo liberar aquela terceira parede. Mas ainda assim é bom... pois é, porque tipo assim... O problema de diálogos longos com palavras complexas é que demora muito pra entender, mas é importante pra história, né? Quer dizer, até porque eu traduzo em tempo real, porque eu não sei até que ponto o diálogo é importante ou não pra história. Então eu tenho que ler e traduzir, né? Agora... tinha um portalzinho pra cá. Agora vamos ver então. Qual Digimon tá por detrás disso? Ali. Um Clockmon? É um Clockmon por detrás de tudo isso, Aqui está o nosso Baku. Só de olhar aqui, o programa da nossa criança se transformou num Digimon. Agora tá usando linguagem Digimon, né? Não tem por que titubear aqui. Esse Digimon tá apagando todos os dados que ele encontra. Digimon são facilmente suscetíveis a influências de programas feitos pelo homem. Essa é a razão de por que ele não podemos considerar um ser autônomo dessa forma que ele se encontra, né? Não tem o que fazer aqui, nós temos que, né, forçar algum senso nisso aqui. Provavelmente na base da porrada, né? Aparentemente se... de golpe forte aqui. Ele é do tipo elétrico. Elétrico é fraco contra a terra. Cara, sério? Ó, o mesmo golpe usando a gente. Só que aqui agora é GG aqui. Ainda mais foi um
X-Ross Combo, né? Cross Combo. Beleza, solucionamos o caso. Ok, está resolvido. Faça o download dos dados e colete tudo que sobrou do Baco. Quando estiver pronto, volte para o escritório. Tá? É difícil de acreditar que aquela pequena criança era o criminoso hediondo por detrás disso tudo. Isso me choca. Caso encerrado. Ela tá trabalhando em cima do Baco, do programa Baco. Isso pode vir a calhar algum dia. Ah. Falando bobagenzinhas aqui. Ah. A Kyoko meio que fez os lados do garotinho ali, do tipo assim... Ele é uma criança, ele é mais maduro do que parece, dê mais atenção pra ele na próxima, né? O garotinho queria a atenção dela. Beleza, o Pete gostou da brincadeira. Ó, de todo modo, você ainda não está apto a sair dos confins da galeria Nakano. Caramba, gaguejei aqui. Intranet. Eu acho que isso tem a ver com quão antigo é, né, a intranet desse lugar. Fica bem difícil de transferir os dados por aí. Aparentemente eu estou preso nesse tubo de computador, né? Assim como o Baco estava preso ao Digimon. Há muito o que aprender sobre o que Pete realmente é. Por que eu chamo Pete de Pete? Ele é um gato. Ele foi extraído da sua pequena cápsula do tempo. Ele estava congelado, dormindo através do tempo, blá blá blá. Você realmente precisa de um motivo para isso? Ah, ela só deu um apelidinho pra ele porque gostou dele, né? Beleza. Caso encerrado. Ela quer que eu pegue mais feijões. Vamos pegar esse caso aqui. Do Otamamon. Ah, lá no fórum do Zexon. Beleza. Deixa eu ir lá pro Zexon fazer essa missão. Aí eu vou lá pro quarto andar pegar um cafezinho pra Kyoko. Aqui o Otamamon. Ah, mas aqui, pô, podia procurar sozinho, né? Essa sala é um quadrado. Aqui, ó. Pô, ô, Otamamon, tá de sacanagem, né? Pô, mas pelo menos é dinheiro fácil e grátis, né? Passa pra cá essa grana. Beleza. Ah, aqui não falou sobre o café, mas ela tinha dito antes alguma coisa sobre isso, né? Então eu vou lá dar uma faladinha pra ver se era isso mesmo. Como é que tava falando assim? Ah, relaxa um pouco, que tal tomar um café pra relaxar? Coisas do gênero. Viu só? É. Tipo isso.
Comprando mais feijões. Uhum. Peguei os café de feijão aqui pra Kyoko. Que tipo de horrores ela vai querer agora? Ela, Yuko. Eles estão assim... O que é isso, cara? Que gemessão é essa? Que isso, cara? Nationwide B-Level Gourmet Battle. Vai ter uma batalha gourmet aqui no restaurante. Era isso que a Yuko tava olhando. Ela estava babando por causa disso. Vamos lá falar com ela, perguntar se ela está com fome. Ligar pro voltado das compras. Tô esperando enquanto eu esperava, a nossa cliente chegou. Olá. A sua boca babou, né? Pingou. Olá. Isso é sobre o que isso? Que tipo de caso você nos dará agora? Eu quero investigar o meu pai. De novo, capítulo 5, ó. A busca continua. Yuko Kashimiro. Você quer dizer com o senhor Satoru Kamishiro? O antigo presidente da Kamishiro Enterprises? Sim. Ele morreu ano passado, né? E foi reportado que foi um suicídio, certo? Não, não é verdade. Meu pai jamais mataria ele próprio, né? Isso no Japão é um desrespeito porque é uma sociedade, uma cultura que era na base da honra. E, né, essas sociedades de honra, o suicídio é a pior atrocidade, o ato de mais desonroso que existe, né? Por isso que eles levam isso muito a sério. Ah, beleza, desculpa que eu extravasei. Não tem nada o que se desculpar. Mas por que você acredita que ele não faria isso? Você tem alguma prova de que ele não se suicidou? Não, eu não tenho. Mas é exatamente por isso que eu vim. Isso faz sentido. Se você quer pistas... então você deve começar por Makoto Yamashina. É a pessoa que você investigou no outro dia. Ele era pesquisador da Kashimiro do Kashimiro até ano passado. Ele saiu da companhia mais ou menos no mesmo tempo que o meu pai morreu. E depois desapareceu. Você acha que Yamashina está conectado com a morte do seu pai de alguma forma? Sim. Se eles não têm conexão, se isso não tem conexão direta, eu tenho certeza que alguma coisa ele vai saber sobre a morte do meu pai. Então você nos pegou para investigar o Makoto Yamashina como um prelúdio para esse caso. Isso foi uma forma de nos testar. Já que você trouxe outro caso para nós, isso implica que nós passamos no seu teste. Me desculpa. Tem poucas pessoas em que eu posso confiar. Então, por favor, me desculpe mesmo pela ser pequena, né? Coisa. Beleza, blá blá blá, isso aqui. Nós iremos investigar a morte do seu pai. Obrigado, muito obrigado. Me dê licença por um minuto.
Olá. Sem problemas. Ok. Não, sim, estou sozinha. Entendo. Estarei de volta já já. Ela tá falando com a Rie. Desculpa. Ela tem que ir embora. Deixa a investigação conosco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Ó, o Fagner, ele falando ainda dela gemendo. Ixi, gemendo é... O gemidão do Zap é diferente aqui, né? Isso me parece que isso se tornou um grande caso. Nós temos que resolver isso. Se isso ir bem, nós iremos expor o passado de Kashimiro. Enquanto essa empresa ainda trabalha, né? Ainda funciona, né? Eu devo pedir para o detetive Matayoshi uma ajudinha. Com certeza. Esse é um caso grande agora, galera. Esse é um caso grande. Beleza, deixa eu começar aqui no caso. Eu irei atrás de informações com o Makoto Yamashina, novamente. Enquanto isso, faça sua... enquanto isso, eu quero que você volte para a casa dele e faça outra visita. Eu não acho... Eu não sei se nós teremos alguma coisa nova lá, mas, né? Não vale... Não custa nada tentar, né? Ela tá repetindo esse troço que eu não sei repetir em japonês, que é something ventured, something gained. Né? Algo não sei o que, algo não sei o que lá. Em outras palavras, ela repetiu isso várias vezes, que o pai dela falava isso muito, e ela se intrigou com isso, e eu não sei se isso aqui vai ser uma informação chave pra história, mas como ela repetiu um monte, eu tive que trazer pra vocês, né, galera? Beleza, não sei se isso foi importante ou não. Então, galera, o que acontece? A Yuko, na verdade, deixa eu responder aqui os meus Digimons. Eu não vou nem ler. Vou só responder. Beleza, esse aqui foi pego. Aqui vamos responder também a Yugo. Deixa pra mim, Yuko. Yugo, né? Yuko. A gente tem que voltar lá pra casa do cara, né? O que acontece? Então, acaba que a Yuko, ela é filha do ex-presidente da Kishimoto Enterprises, que é a dona do Eden. Que, né, faleceu há 1 ano. Então, nesse último ano em que o pai da Yuko tá fora do poder, é que o Eden começou a apresentar problemas. Então, eu acho que sim tá relacionado a o sumiço ou morte do cara, né? Provavelmente ele não tá morto, ou também pode estar morto, mas... como se tivesse sido um golpe, de alguma forma, afastaram o cara. E esse maluco aqui tá envolvido nisso, eu não sei se pro bem ou pro mal. Mas, com certeza, a nova direção da Kashimiro Enterprises tem a ver com esses problemas do Eden que vem acontecendo ao longo desse último ano. Beleza? Não tem nada pra te dizer, eu não sei nada sobre Kashimiro. Você está me perguntando se eu nunca ouvi falar deles? A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi de você? Ou foi no jornal, eu acho? Espera, talvez eu tenha ouvido falar sobre minha filha? Ele tá com um problema de memória, eu não sei. Pergunte para minha filha, pergunte Tika. Eu preciso, I need to lie down, preciso me deitar. De repente me sentindo tonto. Cara, esse modo de falar era semelhante com o modo que ele tava falando quando a conta dele estava sendo controlada por um Digimon, né? Normalmente os humanos controlados por Digimon falam estranho. Não é possível que ele esteja sendo controlado por um Digimon nesse plano, mas alguma coisa está acontecendo porque ele perdeu a memória. E a filha dele sabe de tudo. Ela disse que tá em Shibuya, eu acredito. É uma nova banda que eu acredito que ela está acompanhando na Shibuya Records. Jimmy King? Não. Não é esse. Você realmente precisa me perdoar, beleza? Então vamos na Shibuya Records, né? Na loja de músicas de Shibuya. Falar com Yamashina's daughter.
Vamos falar com a Tika, então. Essa garotinha tem um segredinho sujo, hã? Ó, o Fagner, o coelhinho ia pirar, iria. Só que o coelhinho anda meio... controlado, cara. Tem me surpreendido. Shibuya, né? É em Shibuya que eu tenho que ir. Eu só não sei aonde de Shibuya que eu tenho que ir. Mapa. Pra cá vai dar em mapa também? Não. Ir pra um lugar novo. Aham. Aqui. Você disse que tem perguntas pra mim de novo? Só apenas me deixa em paz. Ok, o que é agora? Sobre meu pai? Não tem muito realmente o que dizer. Até recentemente, meu pai era viciado em trabalho. Ele não aparecia em casa por muitos dias. Mas de repente tudo mudou. O seu foco agora é em cuidar da família. Eu não sei o porquê exatamente. Talvez alguma coisa tenha mudado no trabalho. Antes eu sabia que ele trabalhava num lugar chamado Nile Corporation, né? Nile Corporation ou é Nile Corporation? Não sei se o nome é em japonês. Essa palavra não é muito fonética pro que eu já ouvi de japonês, né? Mas quem sou eu? Não vai parar de tocar até que eu pare de falar? Os vão estar tocando? Posso ir embora agora? Como foi? Você conseguiu alguma pista importante? A gente conseguiu, ó. Nile Corporation. Eu não imaginei que pudesse ter uma conexão aqui. Aham. Nossos caminhos se cruzaram anteriormente. O detetive Matayoshi já investigou essa companhia antes. Meu pai estava envolvido nessa investigação também. Eles estavam seguindo um hunt, que eu não sei o que é, aparentemente. Ok, você vai olhar a Nile Corporation por mim. Você pode conseguir informações do pavilhão corporativo perto da entrada do Éden. Eu vou olhar os casos, né, arquivados do meu pai com o detetive Matayoshi e pôr tudo junto. Ok, contando com você. Beleza. Precisamos agora ir para o Éden. Para Jimmy King. Bom trabalho hoje. Opa. Aê. Pera aí. Não sei por que significa isso, né? Normalmente aparece o botão pra apertar quando... Será que eu consigo me dar um connecting jump daqui? Lugar pra comprar medalha. Posso descer. Não consigo dar um connect jump daqui. Vamos embora. Conhece Shibuya pelo anime de Jujutsu Kaisen, caralho. É verdade, né? Foi no Halloween em Shibuya que aconteceu toda a trama, né, da segunda temporada. É verdade, né? Não tinha me dado conta. Nada a ver comparar Jujutsu com Digimon, né, cara? Mas é que as obras japonesas costumam usar Tóquio como padrão, né? Então os locais são os mesmos sempre. Olha aqui, ó. Cara, itens baratos pra se comprar, né? Mas é só pra atributos... é só pra diminuir o golpe de alguns elementos. Tá, isso por enquanto não é muito interessante. Eu consigo entrar aqui? Não. Putz, ir pra lá. Eu não conseguia ir pra lá mais, né?
Deixa eu ver se eu consigo ir pra outros becos por aqui. Ai, quase fui atropelado. Deixa eu ver se eu consigo ir pra outro beco aqui. Não, não consigo. Ah, eu não consigo nem vir pra cá agora, ó. Ah. Tá. Eu preciso ir para o Éden, só que eu vou terminar de investigar isso aqui. Tá, não tem mais o que fazer. Mapa. Vamos voltar pra cá pra eu poder entrar no Éden pela televisãozinha do escritório. Será que tem alguma coisa aqui? Só casos encerrados. Deixa eu ver o que ela vai falar. Se não tinha nada pra fazer, fale com a Mirei. Vamos para a entrada do Éden. Vamos falar lá naquela área. Aí, ó. Uma galera pra eu perguntar. Vamos ver se não tem ninguém pra cá também. Agora eu não vou pra aquela parte, né? É, agora eu não vou pra aquela parte. Não, não, não. Um carro ia passar por cima, quase que eu virei o fantasminha que a gente tava trabalhando agora mais cedo, né? Quase que eu me tornei um fantasminha de Shibuya. A Nilio Corporation é a companhia criada para pesquisar os avatares, o sistema de avatares do Éden, não é? Eu pensei que ela tivesse sido comprada por uma grande companhia muito tempo atrás. Não está mais por aí. Bom, foi informação já? De primeira? Caramba. Então, beleza, vamos voltar, né? Cara, o que faz aqui, ó? O que é isso aqui? Área restrita, será? Ué. De primeira fui direto ao ponto, né? Vamos voltar pro escritório, então. Aí está. Matayoshi. Olá, assistente. Como vai seu trabalho como detetive? Por que está me olhando como se eu não devesse estar aqui? A Kyoko me falou o que está acontecendo aqui. Alguma coisa estranha aconteceu e nós não conseguimos achar os arquivos da investigação da Nilio Corporation. Então eu pensei que eu deveria perguntar diretamente com alguém envolvido com esse caso. Óbvio eu não achei eles. É óbvio que eu não achei eles. Todos esses casos estão arquivados juntos na Kashimiro. Na Kashimiro? Eu estou... me envergonho de admitir isso. Mas nós tivemos que deixar os casos lá. Isso foi o hunt de vocês, não foi? Sim. Naquela época, né, as suspeitas estavam crescendo que a Kashimiro tinha comprado a Nilio Corporation de maneira ilícita. Seu pai e eu investigamos o caso e nos deparamos em um pequeno problema. Um problema? A pressão veio de baixo para cima. Nós fomos forçados a abandonar o caso. Naquele tempo, nós também fomos forçados a deixar o caso nos arquivos de Kashimiro. A Kashimiro puxou as cordas, né? Como se fosse um bonequinho. Isso foi uma
Uma jogada de autoincriminação, não foi? Isso foi compreendido dessa forma. Desde que sabíamos o quão ruim eles eram, nós decidimos então manter o silêncio para que os casos fossem arquivados. Mas eu continuei rastreando eles depois que seu pai se foi. Agora os arquivos estão arquivados dentro do servidor Avalon. O que está no servidor principal de Kashimiro. Eu tenho certeza que uma parte dos cyberspace de Kashimiro, dos empregados de Kashimiro, chamam isso de database confidencial. E quando eu digo que eu rastreei, eu não quero dizer que eu confirmei aonde está a localização desses dados. A nossa melhor conjuntura é baseada em informações ganhadas na melhor tradução, né? Sei lá. Mais pela intuição, né? É o suficiente pra nós. Então eu digo que é hora de nós voltarmos de onde paramos. Olha, me ouça, Kyo-chan. Esse Kashimiro que você está lidando. Como você pensa em qual é o plano que você tem para lidar com o Top Security? Nossa, um monte de palavra para dizer que é tipo hiper mega segurança máxima deles. Vamos aprender com o caso de Robin Rooster. Nós não forçaremos o nosso caminho até, né, um portão fechado. Ao invés disso, nós, né, empregaremos uma estratégia que irá abrir o caminho para nós. Isso é possível? É possível. Nós temos um hacker aqui. Um bom detetive faz o impossível ser possível. Beleza. Nós iremos nos infiltrar em Kashimiro. Falando do diabo, está a nossa, né, nossa infiltrada, né? A Yuko tá lá, né, dentro da Kashimiro, trabalha para eles na parte de pesquisa. E ela vai nos pôr lá dentro e depois nós vamos hackear o sistema. Beleza, apresentando algum progresso? Você não quer dizer o antigo presidente? Beleza. Informações de 2 gumes. Informante de 2 gumes. Beleza, dadas as devidas explicações e formalidades. Beleza, vai nos dar uma justinha. Minhas suspeitas estão corretas, afinal de contas. Beleza. Apesar de ser pouca, minha autoridade na companhia é um pouco restrita. Mas sem dúvida eu consigo botar vocês no lobby do escritório principal. Deixa eu pensar um pouco nisso. Se eu, né, convidar amigos da escola para um pequeno tour, acho que não teríamos problemas para entrar no lobby. No lobby, nesse caso, né, a gente está falando de lobby... Às vezes a gente fala de lobby de... lobby mesmo, né? Aquela sala de espera de aplicativos. Quando a gente tá no Eden, a gente fala de lobby porque é uma sala de espera que a gente tá acostumado em jogos online, né? Mas aquela quer dizer literalmente a sala de espera física do local, né? Às vezes quando eu leio rápido eu só falo lobby, mas quando a gente teve a sala de espera do hospital, a gente consegue ficar na sala de espera principal ali sei lá, na entrada do bagulho. Beleza, vamos lá. Mesmo que seu assistente seja um hacker de classe mundial,
Eu não acho que isso seja possível. É hackear o sistema, ela quer dizer, de entrar nos dados secretos. Aqui, ó. Um detetive pode fazer o possível, o impossível possível. Beleza? E ninguém sabe que eu posso entrar dentro do sistema deles, né? É um segredinho meu e da Kyoko. Beleza? Aham. Beleza? Beleza, ela tá aqui enrolando. Tá enrolando explicando de outra maneira que ela tem um programa pra poder fazer esse tipo de invasão e que ela passou para mim, né? Esse programa, mas o programa na verdade sou eu. Beleza. 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 É que tem uma resposta também, né? Aqui. Tá, por isso que eram 3. Não vai ter mais nenhum caso aqui pra eu abrir, não. Ela falou que eu ia pra Mirei. Tá, é pra gente encontrar a Mirei. Talvez ela vá nos implementar algum dispositivo. Talvez aquele novo dispositivo que ela esteja falando sobre tenha realmente seja um programa que ela estava desenvolvendo. O que a Mirei tem pra nós aqui? Meus preparativos estão completos. Vai em frente, pegue este programa. Stealth Hide. Cara, Stealth Hide é ir no sapatinho, né? Falando no canal do Sapatinho Joga, nós agora teremos um programa chamado Ir no Sapatinho. Esse aqui é um hacking skill, né? Que é aqueles que nem a gente tem. Refeito do programa de Baku. A gente acabou de pegar, né? Com isso você pode quase que perfeitamente mascarar as informações da sua conta. Efetivamente você estará invisível. Com o seu meio cibernético corpo, você poderá entrar, né, no cyberspace sem nenhum problema e ter essa movimentação entre o mundo real. É uma habilidade realmente potencial para cometer muitos tipos de crimes. Mas, de acordo com a sua relação profunda com seus Digimons, eu acredito que você não está usando isso para maus propósitos. Isso foi retórico, querido. Você é um detetive cibernético, não é? Algum dia você poderá expor os meus segredos. Oh! Ah, beleza. Entrei em contato com a Kyoko. Beleza. Beleza, consegui um URL especial. Beleza, agora vamos investigar isso, blá blá blá. Só para deixar claro, o detetive Matayoshi não está envolvido com a nossa obtenção e uso dessas habilidades de hacker. Só pra lembrar, né? Pra não envolver ele aquela famosinha mensagem de WhatsApp, em caso de investigação policial, eu não estou envolvido com esse assunto. Beleza. Ó. Achamos 2 casos aqui. Tá, vamos pegar esse caso aqui. E já vamos investigar mais aqui, né? Vamos botar eles pra botar mais investigação. Cara, os meus levels eu já posso, acho que, de evoluir. Posso converter alguém, não? Motimon. Cara, eu só não tenho o Tentomon. Vou ter que botar o... Tem que botar o Motimon aqui pra dar uma brincada com a gente.
Agora, como é que eu vou chegar lá? Eu acho que eu tenho que ir pela televisão. Tá aí pela televisão? Eu consegui um URL, né? Agora sim, ó. É por aqui, ó. Beleza, Kashmir Enterprises. Aí eu vou entrar lá no lobby, né? No lobby oficial deles. Então era literalmente, a tradução era realmente lobby, sala de espera, não no salão físico, e me sinto virtual. Vocês estão atrasadas? Estava... Cansei de te esperar. Haha, entendi. A gente estranhou o jeito que ela falou, mas eles estão fingindo serem amigos aqui, então... Só, né? Follow my lead. Siga os meus comandos. Beleza, bobagenzinhas aqui, bem coisa de japonês. Um monte de blá 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 do tipo assim, ó, você consegue fingir que é meu amigo, né? Eu digo, a gente pode ser amigo mesmo, blá blá blá. Beleza. Ah, um monte de informação nada a ver. Num anime, pra um anime colaria super bem esses diálogos que tem aqui, mas pra um jogo nem tanto. De todo modo, ela não é tão chata que nem a Nokia, né? Você irá strike out, atacar por conta própria? Sim. Você tem algum plano para entrar lá? O quê? Como aquela pessoa simplesmente desapareceu? Tanto o avatar quanto as informações de conta. Senhorita Yuko? Cadê o seu amigo que você iria trazer? Meu amigo, nós estamos brincando de esconde-esconde, né? Sim, tem algum problema? Não, problema nenhum. É um ótimo lugar pra brincar de se esconder, né? Tão espaçoso. Sim, com certeza há muito espaço aqui. Ah, um monte de blá blá blá, a desculpa foi dada. Eu irei encontrar o meu amigo. Só um pouquinho. Então diga um oi pro seu amigo por mim. Ah, é que ele desapa... Ah, tá aqui, ó. Então esse é o nosso poder, ficar invisível. É o poder sapatinho. Aí o Fagner fazendo a good, ó. Eles tantas pessoas que passaram e só 2 likes. Vamos deixar o like, rapaziada. Exatamente, galera. Vai deixando o like, faz a good aí. Ajuda muito, por favor, não custa nada, é de graça. Isso requer um programa de habilidade de programas de hackers Digimon. O que é completamente ilegal. Eu irei pontuar isso. Ah, mas blá blá blá. É um monte de blá 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 aqui. Te vejo depois. Eu preciso achar Hacking Skill, Stealth Hide. Só no sapatinho. Fica invisível e você não será detectado pelos outros. Só as informações de conta ficarão escondidas quando você faz a sua investigação. Será que eu... Aqui, ó. Fiquei invisível. O que significa que eu não posso falar com ninguém, né? Aí eu preciso achar um lugar aqui pra eu fazer meu Connect Jump. Opa. Aqui, ó. Provavelmente é aqui que eu vou poder fazer meu Connect Jump, porque aparece um Azinho. E se eu fizer... Opa.
E se eu... Ué, não posso voltar ao normal agora? Errou, galera. O que acontece se eu fizer aqui? Voltei ao normal. Será que eu consigo falar com essa galera? Consigo. Ele falou bastante... Ah, eu não consigo logar sem estar invisível. Uhum. Ah, na verdade é um monte de blá blá blá. Eu achei que podia ser alguma informação importante. Ah, aqui ó, agora, ué. Ah, então tá. É. Só falou que eu tenho que... Só me explicou que eu tenho que usar o meu poderzinho de ficar invisível, né? O que eu já tinha descoberto antes, né? E aí agora eu consigo usar o Connect Jump. Beleza, vamos ver o que nos reserva por aqui. Vamos ver. Um beco sem... Ah, um item. Caralho, eu nem sabia que tinha item nesses lugares, meu. Vou ter que começar a procurar com maior preocupação. Ah, vou ter que atacar mais sério aqui. Beleza. E aqui vai ter um item escondido? Não, não tem um item escondido. Mas é complexo esse network aqui, hein? Só pra não tomar ataque, melhor gastar SP do que perder HP. Vamos sempre pra cá, vamos ver qual é que é. Nossa, eu posso até voltar agora. Será que vai ter um item escondido pra cá? Meu medo é perder algum item raro, assim, tipo uma medalha, um... Aí, ó. Mas aparentemente são só itens de batalha mesmo, assim, itens normais, não é nenhum item raro. São itens... Alguns itens um pouco mais caros, né? Mas raros não são. Vai ser hit kill. Bom, não precisava nem do cross combo pra ser hit kill. Como que tá minha amizade aqui já? 3%, é foda. Aí, cheguei no fim, cheguei no fim. Uau! A base de dados confidencial deve estar aqui em algum lugar. Vamos seguir em frente. E sabe o que isso significa, galera? Também chegamos ao fim do nosso episódio, pois é. Galera, muito obrigado por quem ficou até aqui. Já passamos do nosso tempo aqui da live, né? Nos estendemos um pouco mais. Enquanto eu salvo, eu vou me despedindo. Valeu, chat. Valeu, rapaziada. Valeu todo mundo aí que deixou o like. Valeu, Fagner, pela participação. Carol, jogue, termine Hackers Memories.
Em outubro temos Time Stranger, teve gente que já jogou meia horinha do jogo, né? Então, é promissor. Valeu, geral. Amanhã tem mais, né? Amanhã temos mais. Muito obrigado. Lembrando que para ajudar o canal financeiramente, na descrição desse vídeo e de todos os outros tem os links da Shopee. Qualquer item que comprar pelo meu link tá top. O link da nuvem, qualquer jogo que comprar pelo link da nuvem me ajuda. Meu link do Mercado Livre sem indicações de jogos mídia física ou os códigos de desconto que vão estar nos posts do canal também me ajudam. Muito obrigado, não se esqueçam do like, de se inscrever e agora sim. Fui!